E aí, gente? Bom? Antes de eu começar a falar, não vou cagar regra de UX aqui, fiquem tranquilos. Não vou ficar, oh meu Deus, tem um pixel errado, front-end, vamos ser inimigos, não. Então, eu quero que vocês reflitam em alguns segundos e eu quero que levante a mão. Quem aqui se sente realizado profissionalmente? Sincerão, de verdade. Legal, a gente vê que nem todo mundo. Mas eu vou falar um pouquinho, não tenho uma história de vida, enfim, nada uau, mas eu vou falar um pouquinho da minha trajetória e como que pensar em UX, estudar um pouco de UX, virou ali uma chavinha que foi muito importante para a minha vida, não só profissional, mas também pessoal. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, mas eu gosto de me chamar de Ana. Eu sou gateira, eu sou fusqueira, eu sou designer, não vou ficar aqui falando meu currículo, mas são coisas que eu acho que são importantes, afinal, gatos, né? Então tem que falar desde sempre. E é isso, eu estou aí na área faz um tempo, trabalho com design desde 2011 e com UX desde 2016. Mas como é que foi chegar até lá? Por que eu quis trabalhar com UX? Eu sou publicitária de formação e desde 2011 eu comecei já a trabalhar na área de publicidade. Eu morava em São Paulo. Eu passei por 3 agências de publicidade lá em São Paulo, e lá uma dessas agências tinha um foco mais voltado para produtos digitais, na verdade era só site e alguns sistemas internos. E eu tive o meu primeiro contato com a arquitetura da informação, nem chamava UX, né? Tinha uma arquiteta, que também se chamava Ana, por coincidência, só que o que ela fazia, não dá para ler aqui, mas eu não entendia nada que ela fazia, não fazia nenhum sentido para mim. Ela fazia os negócios cinza, e os negócios cinza chegavam para mim e eu tinha que fazer em cima. Eu falava, nossa, legal, né? Não entendia nada. Mas eu tinha lá uma vida que eu achava que eu era super feliz, né? Eu trabalhava 12 horas para mais por dia, trabalhava em agências com grandes clientes, então tinha bastante concorrência, tinha umas demandas de corno que chegavam ali, até para amanhã, então você tinha que correr. Mas tudo bem, eu estava feliz, né? Eu ganhava uma merreca, mas tudo bem, eu achava que isso era uau, né? Meu sonho era ganhar Cannes, que é um dos maiores prêmios da publicidade, que, enfim, sei lá, hoje em dia eu fico pensando, não faz muito sentido para mim, mas na época eu super queria fazer alguma coisa de diferente. E tudo bem, né? Eu sou taurina, então eu ficava feliz, porque tinha pizza, tinha cerveja na agência, então eu falava, beleza, eu fico aqui, eu gosto de comer, eu gosto de beber, eu estou aqui, eu trabalho até 3 horas da manhã e chego amanhã às 9 sorrindo. Só que com o tempo eu fui vendo que isso era uma bosta. Porque, assim, eu achava que era muito legal, etc. E aí, com o tempo, eu fui vendo que isso era um ambiente super tóxico, assim. Não falo de todas as agências, claro, mas as que eu passei desde agências pequenas até uma grande. E lá tinha um ambiente de alta concorrência. Eu cheguei a trabalhar numa equipe de criação, que tinha mais de 40 pessoas, com um head de criação. E, assim, era muito difícil de destacar. A gente achava que tinha amigos, achava que as pessoas estavam te ajudando, mas não era bem assim. Era um ambiente super machista, assim, mulheres na criação eram pouquíssimas, talvez não tanto quanto TI, mas lá eu lembro que nessa agência que tinham mais de 40 criativos, sei lá, 3, 4 mulheres. Então era um ambiente super machista, eu não tinha voz, tudo bem, na minha cabeça passiva eu falava também, tudo bem, eu vou só ouvir. E eu tinha uma saúde física e mental questionável. Assim, eu ia para o hospital todo mês, eu não sabia porquê, eu achava que a minha saúde era uma merda, é isso aí. Mas, no fim, eu descobri que tinha um porquê. E eu ficava me questionando várias vezes, tipo, nossa, mas será que é isso? Será que eu estou feliz? Será que eu vou me formar? É isso que eu vou seguir? Eu vou ganhar meu leão lá em Cannes? Eu vou trabalhar numa grande agência? Eu vou trabalhar com grandes clientes? E aí eu ficava me questionando e eu via que eu não tinha um propósito. Eu ficava, eu estou aqui por quê, afinal? Para fazer um panfleto bonito? Sei lá. Eu ficava me questionando muito e eu vi que eu não tinha um propósito. E aí, entre idas e vindas, né, eu voltei, saí de São Paulo, falei, tchau, vou voltar para São José. Afinal, sou joséense, eu amo essa cidade. Falei, lá eu consigo também explorar um pouco. Era um mercado que... para quem é publicitário, ficou um pouco estagnado durante um tempo. Falei, mas eu vou tentar, por que não? E aí, em 2015, voltei a morar em São José. Cheguei a trabalhar em uma consultoria, uma agência de publicidade. E aí, pela primeira vez, de perto, eu consegui trabalhar com uma equipe de UX. Entender um pouquinho melhor. Eu era designer, né, de interface. Comecei ali a me aventurar um pouquinho no UI.
Mas, mesmo assim, não sei, eu entendi o que era UX, eu entendi o que eu fazia, mas várias vezes eu ficava pensando, né, puta, será que eu estou feliz? Eu me sentia quase feliz, né? Eu vi que, assim, os mesmos problemas que eu tinha em agências de São Paulo, eu também tinha problemas nas agências de São José. Eu tinha lá uma demanda urgente, eu tinha lá o cliente que a gente queria matar, eu não via muita perspectiva de crescimento, talvez, não sei, assim, eu não me via, não me encaixava. Eu sei que tem gente que trabalha em agência que é super feliz, etc. e tal, mas eu me sentia um peixe fora d'água. E aí eu entrei numa crise assim, moral bem, bem foda, que eu ficava ainda me questionando várias vezes, pensando e falava, cara, o que eu estou fazendo aqui, né? Cadê o meu propósito? Eu ainda não tinha esse propósito. E uma frase que sempre martelava na minha cabeça na época era que eu só sabia fazer isso. Falava, puta, eu não posso fazer nada demais, porque eu já fiz uma faculdade, eu trabalho já 4, 5 anos com agência, na parte de criação, com design gráfico. Eu só sei fazer isso, eu não sei fazer nada de diferente. E aí, no meio dessas conversas com várias pessoas, uma grande amiga me falou, mas por que você não muda de carreira? Por que você não tenta trabalhar com UX? Você leva jeito. Eu falava, nossa, levar jeito, né? Sei lá. Algo tão diferente para mim, tão quadrado, não sei. Será que é quadrado mesmo? Eu falei, por que não, né? Eu não tenho nada a perder, eu sou nova. Eu posso voltar aqui na minha posição de aprendiz. A gente deixa um pouquinho o ego de designer de lado, que a gente fala, vou tentar reverter isso. E eu falei, por que não? Então, decidi, em 2016, finalmente, graças a essa minha amiga que também me chamou para trabalhar com ela, migrar de design gráfico para UX. E aí, então, eu vou para essa segunda parte, que é por que UX? E o que eu aprendi? Não vou ficar falando de metodologia, falando de técnica, regra, porque eu acho que de UX todo mundo aqui já deve ter esbarrado, não em outros eventos, mas estudando também, é um assunto que está muito em alta, então eu falei, não vou trazer mais do mesmo, porque eu queria trazer, na verdade, um pouco de reflexão assim, para vocês que não estão se sentindo realizados. É só fazer aplicativo bonitinho? Eu ficava com isso na cabeça, né? Chegava um negócio, lá em 2012, chegava um wireframe cinza e eu tinha que deixar bonito. Na minha cabeça, naquela época, era só fazer do cinza colorido e ficar bonito, mas eu vi que era muito além disso. E a primeira coisa que eu aprendi, graças a Deus, foi que cliente nem sempre é usuário. Eu tinha essa briga muito forte assim em agência, que eu tinha que agradar o cliente, e às vezes eu tinha cliente, a agência tinha clientes que, cara, me perdoa a palavra, mas eram clientes arrombados, que ficavam falando assim, você tem que mudar 2 pixels para lá, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, aumenta a minha marca. Eu ficava puta da vida, eu falava, nossa, cara. E o que eu aprendi muito trabalhando com o UX é que, assim, cliente nem sempre é usuário e você vira um defensor do usuário. Só que para você defender esse usuário, você tem que saber argumentar. E, cara, argumentar é uma coisa que era muito difícil para mim. Eu nunca soube dizer o porquê das coisas, ou como que elas funcionavam, ou, enfim, era uma barreira que eu tinha. E, assim, estudando e com muito diálogo, saindo um pouco assim da minha zona de conforto, a gente aprende assim, essa skill de argumentação. E é libertador quando você consegue argumentar com números, dados, enfim, você consegue convencer o seu cliente de que alguma coisa não é como ele espera, né? A gente vê muito cliente falar, eu acho que o meu usuário é assim, porque eu conheço o meu usuário. Conhece nada, meu. Esses caras não... Eles querem saber de números, de resultados. Às vezes eles não conseguem ver o óbvio, porque aquele óbvio talvez não traga retorno para ele. Então, como que eu consegui criar essa skill de argumentação? Muita pesquisa, muito teste, fazendo uma imersão em cliente, estudando também um pouco de métricas. Métricas é um assunto que eu ainda falho muito, mas todos os dias eu me cobro para poder entender mais e poder provar com números que o nosso usuário prefere de um jeito, não que o cliente acha. E um caso bem legal é que, recentemente, eu entrei na DM Card, que é uma administradora de cartões de crédito. Eu estava trabalhando antes na Tech, que é da Embraer, só com sistemas. E quando eu entrei na DM Card, foi um universo muito novo para mim. E quando eu cheguei lá, eu falei, puta, eu não sei nada sobre nada. Eu não sei do negócio, eu não sei do usuário, do cliente, não sei nada.
E aí algo que me ajudou bastante foi mapear. A primeira coisa que eu fiz, acho que foi na primeira semana que eu estava lá, foi mapear a jornada do consumidor. Eu não conhecia essa jornada, então eu fiz bastante visita. Eu fui em bastante loja que tinha cartão da DM Card, eu conversei com muita gente de várias áreas. E aí a gente desenhou, tem só um pedacinho, porque essa jornada ocupou uma sala inteira. A gente conseguiu mapear a jornada do cliente do cartão da DM Card desde quando ele entra numa loja, vê um anúncio do cartão, faça seu cartão, até o momento que ele faz o cartão, como que ele preenche a proposta, quando ele é aprovado, quando ele gasta, etc. E isso foi muito bom, porque foi uma imersão que eu fiz aí demorou um mês, porque depois que a gente desenhou essa jornada, a gente foi validar ela internamente e externamente, em loja, com o cliente. E é uma maneira bem legal de você ter uma visão do todo. Acho que é muito difícil empatizar quando a gente não tem a visão do todo. E isso, com certeza, ajudou na parte de argumentação, porque é muito difícil você falar que alguma coisa X é melhor que a Y, quando você está há um mês na empresa e você não entende muito bem o que tudo aquilo ali faz, né? Então, isso ajudou bastante. Outra coisa que eu entendi ao longo dessa jornada foi que, finalmente, eu pude entender o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Antigamente, eu ficava muito presa, não presa, na verdade, eu não tinha muito contato com além do meu computador. Então, toda vez que eu fazia uma interface, fazia um layout, tudo que eu fazia, depois eu enviava para alguém, para um atendimento, e esse atendimento fazia o que ele quisesse. E eu não acompanhava de perto os resultados, falando isso tanto para soluções online quanto offline. E quando a gente começa a trabalhar com desenvolvimento, com produtos digitais, soluções, sistemas, enfim, a gente tem que entender bastante o que dá para fazer e o que não dá. É a hora que eu falo que eu sou amiga de desenvolvedores, não sou daquelas cuzonas que falam, faz um negócio dando um looping aí com glitter, toca música. Não, eu tive que entender bastante de um universo que nunca fui próxima, que é um de desenvolvimento. E, finalmente, pude entender o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Então, na hora de argumentar, ajuda também. Você falar, pô, eu desenhei essa tela aqui, assim, assim, assado, mas porque eu vi uma referência no tal lugar, eu entendi como que o nosso sistema funciona atualmente, eu vi isso, enfim. Na hora de argumentar com o desenvolvimento também me ajudou bastante e me ajudou também a que eles não sentissem raiva de mim, porque acho que todo mundo aqui já deve ter passado por uma situação que, sei lá, chegou um layout de um site, por exemplo, e era um negócio que fala, meu, isso nunca vai funcionar. Aí você fala, designer arrombado, né? Então, foi muito importante também entender esse outro lado. Aprender coisas novas, né? E entender o cenário. E aí, algumas coisas que eu passei ao longo da minha trajetória até então, que me ajudou bastante nisso, foi a definição de um workflow com desenvolvimento. Acho que isso é saudável e ajuda com que o designer consiga executar sem também ferrar a vida do amiguinho. Então, definição de um workflow é crucial. Cocriação com desenvolvedores, eu acho que isso é bem legal quando a gente traz o pessoal de desenvolvimento para dentro do nosso processo criativo. E design system, que é um assunto que está bem alto, que é esse pair, esse par aí que o front design faz também. E um exemplo recente foi também na DM Card, isso foi na semana passada, inclusive. A gente está refazendo um sistema interno da DM Card. E a gente se reuniu com os desenvolvedores e eles falaram, tem que mudar, etc. A gente tem essa tela aqui, essa primeira demanda para fazer, tá, na nossa sprint. Daí a gente não sabia muito bem como executar, assim, a gente poderia fazer uma imersão na área, que é um sistema interno, conhecer um pouco. Só que eu falei, por que não trazer esse pessoal também para cocriação? Então, a gente marcou aí um dia na agenda, a gente trouxe todos os desenvolvedores, na verdade eram 3, né, desse projeto, e uma usuária, e tinha eu e mais um designer. E aí a gente começou a ter um dia de cocriação, tipo, como que a gente pode desenhar essa solução, levando em consideração a limitação desse sistema, um sistema legado, e também a necessidade do usuário. Então, foi uma tarde bem legal, que a gente conseguiu fazer com várias dinâmicas. Acho que aqui estava rolando um Crazy 8, que depois a gente voltou e desenhou juntos. Mas o entregável foi bem bacana, que a gente conseguiu sair com uma solução que atendesse tanto a parte de desenvolvimento, não ia quebrar as pernas de ninguém, e também satisfazia a necessidade do usuário naquele momento. Então, é uma maneira bem legal de se unir e trazer um resultado bom para todo mundo. E outra coisa que eu percebi também é que não dá para trabalhar sozinho. Eu era uma pessoa muito acostumada
a sentar no meu computador, na minha mesa, botar meu fone e ficar lá 8 horas, executando, fazendo coisas, tirando coisas da frente, matando demanda. Então, algo que eu percebi e que me agregou bastante, assim, se eu ficar sentada ali, só esperando as coisas virem até mim, nada vai vir até mim. E não dá para trabalhar sozinho. Hoje eu não passo mais o dia inteiro com um fone, quando eu passava antigamente. Lógico, né? Às vezes eu preciso focar em alguma coisa ali. Mas esse pensamento de, tipo assim, eu sozinha não vou conseguir fazer nada, me ajudou bastante, não só na minha evolução enquanto pessoa, porque eu fui forçada a levantar e falar com as pessoas, a quebrar algumas barreiras, mas também eu vi que os resultados eram muito mais claros, eram muito mais assertivos, não só para o usuário, mas também internamente, né? Um workflow ficava mais saudável quando era algo alinhado com todo mundo. Acho que o exemplo eu acabei de dar, mas eu fazia muito isso levantando da cadeira. Putz, eu estou com uma dúvida aqui, não vou mandar um e-mail formalizando, estou com essa dúvida, não posso prosseguir. Cara, eu levanto e vou. Se eu não achei com essa pessoa, eu vou na outra. Se eu preciso sair, eu vou lá e saio. Eu preciso ver alguma coisa externamente, eu vou lá. Eu preciso sair e me movimentar, porque se eu ficar ali presa ao meu Google e ficar lá só buscando referência ou só, enfim, ao que eu tenho ali, acabava limitando bastante. E aí, um outro caso também foi que a gente está desenvolvendo aí o novo site da DM Card. Só que aí chegou com uma demanda, assim, temos que fazer um novo site para a DM Card. Eu poderia ter sentado e feito ali, olhado um monte de referência e ter feito um site bacana, um site novo, etc. Só que a gente preferiu fazer isso colaborativamente. A gente decidiu também fazer uma cocriação, só que não só com desenvolvedores, mas pessoas de todas as outras áreas. Então, tinha pessoas de gestão, marketing, tinha o pessoal de operações, que é o SAC lá da DM Card. A gente colocou todo mundo numa sala e foi um dia inteiro que a gente fez várias atividades dinâmicas para a gente poder desenhar juntos uma solução do que seria o melhor site da DM Card. E foi bem bacana, porque a gente gerou um insight que conseguiu captar a percepção de todo mundo ali do que seria bacana, do que seria relevante eu entrar no site da DM Card e ver. Então, foi um jeito bem legal de, putz, agora eu tenho uma ideia, vou desenhar essa ideia. E eu acho que se eu tivesse feito isso sozinha, talvez eu não teria retratado tão bem assim a percepção de todo mundo. Talvez eu não teria, sei lá, não fizesse sentido para quem estivesse ali depois, quando visse o site no ar. Então, foi algo bem legal. Aprendi também a ver muito a perspectiva do outro. A gente aprende a conversar, a gente aprende a dialogar. A gente, com certeza, fica meio bravo, às vezes, quando alguém não quer estar muito firme nas ideias, mas um exercício diário de paciência também é a questão da empatia. A gente tem que, de fato, pensar, putz, se essa pessoa está tão resistente que eu estou apresentando essa solução, por exemplo, por que será? Tem algum motivo? Então, passei também a ser um pouco CSI nesse sentido, tipo, tentar investigar por que algumas pessoas eram tão resistentes em um processo, ou por que alguns processos eram tão engessados. Então, a gente consegue ver um pouquinho o lado do outro. Às vezes, eu trombei muito com pessoas que trabalhavam de um mesmo jeito há 15 anos. E é bem foda assim, a gente chegar e falar, tudo que você fez até hoje, a gente vai mudar, porque hoje não é mais tão bom. Então, tem que tomar bastante cuidado quando a gente faz esse tipo de abordagem, principalmente com pessoas que trabalham em empresas maiores, com pessoas que trabalham lá há bastante tempo, porque a gente também não quer arranjar briga com ninguém, a gente quer entender, a pessoa trabalhou tão bem assim por 15 anos, por que eu vou chegar lá dizendo que o sistema que ela usa é uma merda e, enfim, tudo que ela faz poderia ser feito de uma maneira melhor. Então, é um exercício bem legal. E, bom, muita conversa, bastante entrevista, fazer imersão, às vezes é um cenário completamente novo para você. Então, perde um tempinho, vai lá, tenta entender o contexto. Às vezes, a gente até entende um pouquinho por que a pessoa é tão ranzinza, está tão firme ali numa solução. Você fala, beleza, porque ela trabalhou assim a vida inteira. Então, eu vou tentar, de repente, fazer alguma coisa que seja familiar para ela ali, não seja um choque tão grande. Então, é bem importante. Isso, enfim, de várias formas já fiz. Desde quando eu trabalhava na TEC, passei um dia ali como mecânica de aeronave, foi bem treta, muito medo, eu morro de medo de avião, gente. Ou passando um dia no call center lá da DM, fazendo visita, conversando com as pessoas. São algumas maneiras que, poxa, você não precisa trabalhar com UX para poder fazer essa imersão, poder entender ali a outra ponta. Eu acho isso crucial assim, para quando você quiser entender o que você está
trabalhando e para quem que você está fazendo aquilo. Uma consequência que você vai ganhando com o tempo, não é fácil, isso é uma briga que a gente sempre tem em vários locais, é ganhar espaço para tomar alguma decisão estratégica. Assim, é muito difícil você chegar numa empresa maior, chegar lá para o CEO e falar, olha, isso aqui que você faz não está dando retorno, é uma merda, refaz, etc. É muito difícil. Só que, com o tempo, você vai ganhando espaço. Eu comecei a ganhar espaço também, falo isso também pela minha atuação da DM Card, que eu cheguei sozinha, e hoje eu vejo que, aos poucos, eu estou ganhando um pouquinho mais de espaço, as pessoas param para me ouvir mais. Porque, assim, é consequência de tudo que eu já falei, obviamente, argumentação, empatia, imersão. E quando a gente começa a falar com essas pessoas, mas mostrando o que elas querem ver, que muitas vezes são números, pesquisas, números financeiros, enfim. Quando a gente começa a trazer esses argumentos, a gente consegue ganhar, mesmo que pouco, a atenção dessas pessoas. Então, é bem interessante, porque eu achava que eu, no meu mundo ali, enquanto designer, ficaria somente fazendo a telinha, mandando para alguém e ver o que acontecia depois. Mas hoje eu vejo que esse pensamento, não só de UX, mas também várias outras técnicas, metodologias que eu aprendi, elas podem sim trazer um resultado para o negócio. Então, eu tenho que aprender também a me impor, a falar com essas pessoas, a defender o meu ponto de vista, porque, enfim, tudo tem um porquê. Às vezes a gente se encontra num cenário que CEOs, diretores, são muito resistentes a mudanças, porque, enfim, foi sempre assim. Então, se a gente tenta aos poucos ali, mostrando que por A mais B alguma coisa é melhor, a gente vai ganhando esse espaço e vai dando cada vez mais autonomia ao profissional. Um exemplo bem legal, que rolou na DM Card também, estou trazendo exemplos recentes, foi que eu estava num time ágil, participando de um time ágil, e aí o diretor, presidente, aliás, chegou para a gente e falou, vocês vão fazer um aplicativo assim, assim, assado, porque eu tive uma ideia assim, assim, assado, eu acho que vai ser bem legal, é isso. Aí a gente falou, o cara deu a solução pronta já, ele pensou, teve um momento ali, ele falou, isso vai ser legal. E a gente ficou se perguntando, né, mas a ideia, assim, inicialmente, falou, estranho, né, não sei, vai chegar, a gente vai perder um puta tempo de pesquisa, desenhando interface, desenvolvendo, e depois a gente chega lá e vê que a solução não era tão legal assim. Então, o que a gente fez? A gente levantou as principais hipóteses a respeito daquela solução. Hipóteses do tipo, será que vai funcionar? Será que o nosso usuário vai conseguir utilizar? Será que o nosso custo de aquisição vai ficar mais alto? A gente colocou várias hipóteses. Depois a gente fez uma votação de quais eram as mais críticas. E, a partir disso, a gente definiu, beleza, a gente tem essas hipóteses aqui, vamos trabalhar com elas. Tinha mais um monte além dessas, mas essas eram as que a gente elencou. Vamos, então, colocar uma métrica de sucesso para cada hipótese. Tipo assim, vamos criar um backlog de atividades de teste para cada hipótese para a gente refutar ela, validar, sei lá. E vamos colocar uma métrica de sucesso no final. Por exemplo, se a gente aumentar o nosso... não lembro, mas estou chutando. Se a gente aumentar o nosso custo em 2% que for, já é ruim. Então, a gente vai refutar. Então, foi bem legal que a gente conseguiu levantar tudo, colocar uma métrica, e a gente gerou, para cada hipótese, a gente gerou um backlog de atividades que a gente começou a correr atrás, para poder validar se fazia sentido. E aí, no fim das contas, a gente viu que não fazia tanto sentido, a gente falou, vamos apresentar lá para o dono da ideia, que é o presidente, que a ideia dele não faz tanto sentido assim. Foi meio difícil, né, dar aquele medinho, se falar, o cara vai ficar meio puto. Mas a gente apresentou, a gente mostrou, a gente tinha feito teste com o usuário, a gente tinha feito um protótipo ali para validar, a gente fez uma série de coisas que a gente foi lá, apresentou, e aí a gente ficou na expectativa, e aí, o que será que ele vai falar? E ele falou, beleza, tá bom, vocês estão mostrando que é ruim? Então é ruim, então tá, tudo bem, desculpa, e vamos seguir a vida. Isso foi muito louco, assim, porque todo mundo que estava ali no time falou, nossa, vamos dizer não para o cara. Onde já se viu isso? Então, foi bem legal essa experiência. E, assim, ficou até fácil de argumentar quando a gente tinha todo o estudo ali para apresentar para ele. E, com certeza, a gente economizou uma grana nisso, porque, enfim, ia dar muito trabalho fazer o que ele queria. E um assunto que, cara, me deixa muito, muito feliz é a questão de disseminar o conhecimento.
Quando eu falo disseminar o conhecimento, eu estou falando tipo, não só, eu vou virar professora, ou eu vou dar um curso. Eu estou falando tipo, iniciativas como aqui o Frontin Vale. É uma puta oportunidade para vocês disseminarem um conhecimento, seja um pouquinho que seja. Eu tinha muito disso, do tipo, ninguém vai se interessar pelo que eu sei, pelo que eu vivi, pelo que eu já estudei. E, cara, não é bem assim. Meu trabalho com as comunidades, que eu tenho feito aí com as comunidades, me mostrou que, cara, o mínimo que você já fala para alguém pode mudar até mesmo trajetórias. E eu dou o exemplo do Frontin Vale, mas aqui em São José tem bastante comunidade de design, de desenvolvimento, meetups, que a gente vê que tem acontecido com mais frequência. E o meu coração bate, né, pela galera do XDA. Alguém aqui já foi em algum evento do XDA? Ai, que legal, bastante gente. O XDA foi meio que um divisor de águas, assim, falando não profissionalmente, mas pessoalmente, que eu comecei a me ver com mais propósito. Assim, eu estou ajudando pessoas que, assim como eu lá atrás, estavam se sentindo frustradas, não sabiam como, querem se aventurar na área de UX. Como que eu posso ajudar essas pessoas? Porque quando eu fiz essa migração, eu tinha ali a minha melhor amiga para me ajudar, e era isso, se eu não tivesse ela. Aí eu fico pensando nisso várias vezes. Eu preciso tentar também ajudar essas pessoas. E a gente tem vários casos legais de pessoas que começaram a frequentar o XDA e também entraram para a área de UX, UI, arranjaram um emprego. Então, nossa, dá um puto orgulho quando eu vejo essa galera se reunindo todo mês. A gente faz eventos mensais, a gente incentiva muito que todo mundo fale. A gente também abre alguns espaços, tipo Lightning Talks, e a gente dá o maior apoio para quem quer falar, e eu acho isso muito foda. É muito foda, e assim, mudou a minha visão. Tipo, eu não aprendo para mim, eu aprendo para poder ensinar alguém, que talvez essa outra pessoa ensine outra, e eu acho isso, nossa, é muito foda. Obrigada. Uma outra comunidade que eu também estou participando, é recente, é do OpenIDO. A gente começou ali o capítulo de São Paulo, porque assim, é o primeiro capítulo do OpenIDO do Brasil, é voltado para a inovação social. Então, pega também ali no meu propósito, que é, putz, eu consigo utilizar os meus conhecimentos para poder resolver um problema de caráter social impactante. E a gente começou em São Paulo por uma decisão estratégica, mas a ideia é que isso se expanda, essa comunidade cresça e a gente consiga trazer aqui para São José também essa iniciativa. Então, convido todas vocês a conhecerem o trabalho do XDA, o trabalho do OpenIDO, que, de verdade, assim, a gente fica ali no nosso cantinho pensando, puta, será que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo? É certo? É legal? Será que isso vai me trazer satisfação pessoal? E eu só pude descobrir isso quando eu comecei a conversar com outras pessoas, quando eu comecei a fazer network. Então, Fernanda, é muito legal isso. Cadê a Fernanda? Que você faz de, vamos conhecer uma pessoa nova, vamos trocar ideia. Poxa, eu acho isso do caralho, a gente conseguir conhecer gente nova, passar um pouquinho da sua visão. Puta, essa troca é muito rica. E, com certeza, ela me mudou, não profissionalmente falando, mas pessoalmente falando. E eu pude perceber que, assim, o que gera a motivação de um profissional? Eu estou contando aqui da minha trajetória assim, com o UX, mas pode ser com você, trabalhando com desenvolvimento, com gerenciamento de projetos, com qualquer outra coisa. Eu vi que existem 3 coisas que, de fato, me fazem pensar e falam, puta, é isso que eu tô fazendo, é o que eu quero. Que é ter autonomia, oportunidade de desenvolvimento pessoal, além do profissional. Quando eu pude ver que tudo isso que eu aprendi, eu pude aplicar para a minha vida também. E o que eu falei ali no começo, o propósito. Quando a gente junta esses 3, com certeza a gente se torna um profissional mais motivado. E, enfim, a gente consegue gerar grandes resultados. Poderia ficar cagando regra de UX aqui, falando sobre estudem UX, leiam sobre UX. Mas, assim, se a gente for olhar do macro, UX é uma maneira de pensar. E eu pude ver, na minha trajetória, que se a gente alinha ela a um propósito, te faz voar. Eu falo isso por mim, mas eu falo isso para todo mundo. Se vocês estão incomodados, se você não se sente realizado profissionalmente, parem, reflete um pouco. Convido vocês a levantarem das cadeiras também, irem conversar com mais pessoas, tentarem mudar um pouco de perspectiva. Puta, o meu ambiente de trabalho não me permite fazer isso. Então, por que não trocar também, gente? Fica aí a provocação. Contem comigo, gente. Eu sou Ana Flávia, sou UX designer da DM Card, também líder do local do XDA e do OpenIDO. Contem comigo, vamos trocar ideia e sejam felizes, por favor. Ninguém quer ninguém feliz, doente,
com dor de garganta, depressão, pelo amor de Deus. Vamos ser foda. Valeu.